Fala, revolucionário! Seja muito bem-vindo a mais um podcast e vou falar uma coisa para vocês. Esse convite aqui, esse convidado aqui veio completamente aqui, preparadíssimo aqui. O primeiro podcast dele, a gente teve a honra de ter esse primeiro podcast. E não foi fácil trazer o homem, não, porque o homem é culpado, tem muitos projetos, tem muitas coisas. E seja bem-vindo, Muito Hugo obrigado, Viola. meu querido. Meu Boa querido, tarde. muito obrigado aqui pela sua presença aqui, por aceitar o convite a vir aqui no RevoluxCast. E eu sempre começo com uma pergunta clássica. Hugo, como é que você tem revolucionado o seu negócio? O que você tem feito aí no seu negócio de diferente da maioria? Que você é um treinador de cães aí, já treinou até cães na Angola, maior departamento de segurança, né, na Angola. Em Luanda? Foi em Luanda, sim, Luanda. E conta um pouquinho dessa história que eu tô curioso. Bem, na verdade, a forma como eu tenho feito diferente aqui o negócio tem sido com a tua ajuda e com a ajuda da tua equipa. Trabalhar bastante a parte das redes sociais, que era algo que eu não fazia com muita frequência, e trabalhar também a parte da imagem, que é muito importante hoje em dia. E não só, também dar a conhecer que eu tenho um método específico. Nós trabalhamos o método Top Dog e assenta aqui em alguns pilares e é isso que eu tenho feito de diferente, ok? Também a forma como abordo os clientes hoje em dia é de uma forma também mais comercial, não só a nível técnico, porque o core business aqui em Portugal é muito de cães de companhia, e apesar de eu ter uma grande experiência em cães de segurança, não é aquilo que se faz mais aqui em Portugal e não é o que as pessoas procuram, mas em Angola sim, foi esse o projeto que eu fui iniciar e que eu fui montar para a maior empresa de segurança em Luanda, onde eles queriam formar um departamento de segurança canina e eu fui começar tudo do zero. Desde o canil, as instalações, a formação de tratadores, condutores, treinadores e os cães também, obviamente. E como que foi esse convite, assim? Do nada, você é português, né? Você nasceu onde? Nasceu em Lisboa? Eu nasci em Lisboa. Em Lisboa. Vinha esse convite para poder ir para Angola, para poder dar esse treinamento. Como é que foi isso, né? Como é que veio algum receio na sua mente de mudar? Você já tinha morado fora do país? Não, assim? nunca tinha morado fora. E como é que foi isso? Na verdade, foi uma coisa muito espontânea. Eu recebi uma chamada de um colega de profissão, que também está ligado a este projeto, e perguntou-me assim muito rapidamente: eu preciso de alguém para ir para Angola, para gerir este projeto, para dar início a este projeto. Quer saber se queres ir? E eu disse: deixa-me pensar, quais são as condições? Ele disse: é para ir para a semana. E eu pensei um dia e no dia a seguir liguei e disse: vou. Foi mesmo. Vou, porque eu também tenho a possibilidade a minha vida permite-me também com o meu negócio, permitiu-me deixar algumas coisas em stand-by, e então eu agarrei o projeto com unhas e dentes e fui para essa nova aventura. Porque não é só o projeto que era muito grande, é o facto também de ir viver num país diferente e não ser o país como na Europa. A África é muito diferente daquilo que estamos habituados aqui em Portugal e na Europa, a todos os níveis. A todos os níveis. E foi uma experiência boa. Eu era para ir só um mês. Obviamente que a ideia do projeto era dar continuidade, mas eles queriam experimentar um mês. Queriam também ver as minhas valências e ver se gostavam do meu trabalho. E ao fim de 20 dias fizeram uma proposta para ficar. E eu acabei por ficar. E foi desafiante? O que você acredita nessa... Antes de você ir, na tomada de decisão, vinha algum receio? Falou assim: eu vou mudar de país, não sei como é que vai ser. Será que lá tem boa segurança? Porque Portugal é muito seguro, né? Talvez um brasileiro se acostumaria mais lá mais rápido do que um português, porque o português já está acostumado. Você sai na rua e pode ficar com o telemóvel tranquilo, né? Algumas regiões do Brasil não é muito assim. Imagino que lá também não seja. Luanda é igual, como estava a falar do Brasil. Tem a questão da segurança que é muito complicada e temos que ter bastante noção disso. E é uma parte que faz parte do nosso dia a dia,
ok? Tanto o sítio onde moras, a forma como te deslocas no carro, os cuidados que tens que ter a sair do carro para determinado sítio, um restaurante, uma praia. Quando andas na rua, não há essa coisa de andar muito aqui com o telemóvel à mostra. E depois tem outra coisa que é qualquer ponto de negócio, inclusive também as habitações, tem segurança armado. Portanto, toda a porta tem um segurança armado, e foi algo que me chocou um pouco. Portanto, tu estás a ver armas constantemente todo o dia e seguranças armados todo o dia, ok? Portanto, a questão da segurança é algo que me preocupava, sim, e aquilo que foi mais desafiante para mim na tomada de decisão não foi o projeto em si, foi o país e a cidade em si. Por eu também já ter algum conhecimento de como é que é a vida lá. A minha família também morou lá antes do 25 de Abril, portanto moravam em Luanda. Claro que não tem nada a ver com o que é agora, mas também tenho pessoas que conhecia que estão lá, ou que já estiveram, e eu sabia que a adaptação ia ser mais difícil ao estilo de vida de Luanda do que propriamente ao projeto em si. O projeto foi muito desafiador, é um projeto muito grande, exigiu muito trabalho, mas a minha maior preocupação era o adaptar-me lá. E daí também ter este período experimental de um mês, e eu próprio podia não ter gostado ou não me adaptasse e vim embora. E quando eles te chamaram ali, né, você chegou lá, como é que foi essa adaptação, esse processo ali, desde o momento que você chegou? Você chegou lá já para ser digamos assim, um treinador-chefe, ou você chegou para ser uma pessoa que ia estar ali, que era uma pessoa importante para eles estarem trazendo de outro país? Mas como é que foi esse processo? Não, na verdade, a minha posição foi sempre uma posição de chefia de todo o projeto. Okay? Portanto, eu geria todo o projeto, e a única pessoa que estaria acima de mim, com quem eu reunia semanalmente, é o dono da empresa, um dos donos, porque ela é uma empresa familiar, o pai e dois irmãos, um irmão e uma irmã. E então, na verdade, eu tinha autonomia para fazer tudo, desde a formação, as instalações, a forma como geria os cães, o trabalho que eu desenvolvia. Simplesmente eles diziam-me, ok, nós queremos que isto vá funcionar assim, e eu tinha toda a autonomia para trabalhar. Eu ocupava um cargo muito importante ali na empresa, portanto um cargo de direção. Aquela empresa funciona com um diretor de cada departamento, portanto, e depois por aí abaixo vem toda a estrutura de empregados e de funcionários. Portanto, eu tive sorte porque eu fui muito bem recebido ali, e foram-me dadas todas as condições para poder estar confortável e estar bem ali naquele país. Portanto, eu tinha tudo aquilo que precisava e todo o apoio que vinha dessa empresa. A empresa é uma empresa com milhares de funcionários, é muito grande mesmo. Nós temos também relações de muita proximidade com a polícia local. Coisas tão simples como seres mandado parar no trânsito. Muitas vezes eu tinha que fazer uma chamada ao chefe da polícia para me poderem deixar ir. Porque ali é um país com uma cidade com muita corrupção, e portanto depois temos a tez da pele que também não ajuda. Portanto, um branco lá, chamemos-lhe assim, normalmente é quase sinal de posses ou de dinheiro, então vamos tentar de alguma maneira ver o que é que sai daqui. Mas não, fui muito bem recebido, muito apoiado, tanto a nível pessoal como profissional. Portanto, a minha adaptação dependia apenas de mim. E eu acho que tenho uma capacidade adaptativa em tudo na vida muito grande, e isso ajudou-me muito. Porque tive colegas de profissão de outros departamentos que estavam lá. Olha, inclusive brasileiros. Teve lá um chefe do BOP brasileiro, que ele ao fim de 3 meses foi embora porque não gostou de lá estar. Não gosta. Portanto, aquilo tu tens ali uma componente social que te pode afetar ou não. Okay? Ver pobreza diariamente, portanto, é uma cidade que não está desenvolvida conforme nós temos aqui na Europa. Há uma grande disparidade entre a classe social.
portanto há pouca classe média e há muita classe pobre e depois uma classe alta, que é muito diferente daquilo que nós temos aqui. Mas eu adaptei-me bem. E você gerenciava quantas pessoas lá no seu departamento? Na verdade, eu gerenciava à volta de umas 20 pessoas. Nossa, muita gente. Eu gerenciava 3 tipos de equipas. Portanto, gerenciava uma equipa de tratadores que, portanto, faziam toda a gestão do canil e do espaço e dos cães diário. Depois eu tinha, comecei a dar formação a dois funcionários que seriam os futuros treinadores. Ok? E depois eu tinha a outra equipa, a terceira, que eram os operacionais, que são aqueles que vão estar no terreno, chamamos os condutores, são aqueles que vão estar no terreno com o cão. E como é que era essa gestão? Quero saber esse lado seu, como é que, de pessoas, porque às vezes lidar com algumas pessoas não é muito fácil, né? Como é que era essa gestão da equipe ali? Porque, por exemplo, às vezes o ser humano às vezes tem um ego um pouco superior, é diferente dos animais, né? Acho que às vezes é mais fácil lidar com o animal do que às vezes com algum sem ser dúvida, humano. sem dúvida, sem dúvida. E aí, Isso como é que era isso, essa gestão com as pessoas ali? Olha, eu sou uma pessoa muito humilde e sou uma pessoa muito terra a terra. Então, a minha adaptação com eles foi muito fácil e eu era uma pessoa muito acarinhada ali. Ok? Acontece em todo o mundo, mas ali é mais veemente o facto de tu ocupares uma posição de chefia e teres esse tal ego e depois as pessoas que estão abaixo de ti, a tua postura, às vezes o ego vem um bocadinho mais acima. Lá nota-se muito isto. Mas não foi de toda a minha postura, mas confesso que é um povo que não é muito fácil de trabalhar e não só na minha área. Eu conheci muita gente de outros negócios que tinham as mesmas dificuldades que eu tive a gerir pessoas, ok? Porque também temos que ver que tem outros fatores que estão para trás que influenciam isto. São pessoas que não têm a formação desde criança educativa que nós temos, são pessoas que não têm uma alimentação rica como nós temos, são pessoas que não têm condições de vida, a maior parte não tem água e luz em casa, canalizada e eletricidade. Portanto, todos estes fatores vão diferenciar na forma como as pessoas vão trabalhar e estão a aprender algo novo. Portanto, tu tens que ter isto em conta e, se for preciso, tu passas todos os dias a dizer a mesma coisa e a pessoa pode estar a cometer o mesmo erro todos os dias. Então há que ter paciência, isto é muito importante, teres muita paciência e teres uma capacidade de te colocar no lugar do outro, ok? Tu não vês muito isso na Europa. Na Europa, a pessoa, tu contratas alguém para fazer um serviço, ao fim do mês a pessoa não está a corresponder às expectativas, tu mandas embora atrás do outro. Só que ali, tu, se fizeres isso, tu nunca vais sair desse ciclo. Tu tens que ter uma capacidade de ter mais paciência. As pessoas podem demorar mais a atingir os resultados que tu queres, mas chegam lá. Ok? Portanto, esta gestão é preciso ter um bocadinho de jogo de cintura com eles, ok? E ter, como eu costumo dizer, uma capacidade de colocar no lugar deles. Okay? Porque muitos deles foram trabalhar comigo e não tinham tido experiência com cães anteriormente. Portanto, era algo novo para eles. Claro que havia uma seleção da minha parte. Nós tínhamos várias vezes ações de formação, onde tinha 20, 30 pessoas e dali ia selecionando as que iriam trabalhar. Depois poderiam ficar ou não. Okay? A seleção inicial também não definia que a pessoa iria ficar. Poderia haver ali algum momento durante a formação que, ok, não serve, temos que dispensar. Mas sim, não foi muito fácil a esse nível. Esse nível de tu teres que repetir muitas vezes as mesmas coisas, às vezes faz com que comece a ficar frustrado. Mas tens que ter natural, paciência. né? Natural, às vezes, quando você está numa posição de liderança, né? E aí, e foi a primeira vez que você liderou um grupo tão grande? Sim, foi. Foi, né? Foi sim. E os cães? O que eu imagino, né? Tem muita gente que brinca, né? Que às vezes vê o cão ali e fala assim, ó,
esse cão é a cara do dono. E aí, o cão que ele... Porque às vezes alimenta a mesma coisa, às vezes o dono é um pouquinho mais gordinho, aí o cão também fica mais gordinho. É o reflexo. É o reflexo. Por ser uma sociedade, às vezes, que tem um pouco mais de agressividade ali no sentido da corrupção, da insegurança, que também acontece no Brasil. Sim. O comportamento canino também é alterado ou todo cão é cão em todo lado? Como é que não altera em nada. Não, o que acontece é que o trabalho de segurança com cães, um trabalho real, não corresponde muitas vezes àquilo que o público geral tem ideia, ok? Uhum. E há muita gente, clientes que eu vou tendo de cães de companhia que falam, eu gostava que o meu cão fosse para proteção e etc, mas um cão realmente trabalhado para isso tem todo um conjunto, toda uma rotina, toda uma maneira de estar completamente diferente de um cão de companhia, ok? E existem vários tipos de trabalhos com o cão. Eu, por exemplo, faço um desporto onde o cão tem uma disciplina de mordida, mas é uma mordida desportiva. A minha cadela não tem nada de agressividade, nem faz nenhum trabalho de segurança. Uhum. Agora, os cães, eu posso abrir aqui um bocadinho o livro, os cães já vinham, os cães eram importados, neste caso eram importados alguns, e outros nós fazíamos o trabalho desde lá, com ninhadas lá, os cães nasciam lá e começávamos do zero. Outros cães já vinham com uma pré-preparação de fora e nós dávamos continuidade ali ao trabalho. Mas é um trabalho muito técnico, muito específico, que obedece a muitas regras, a muitas leis locais, assim como uma arma, um segurança armado não pode apontar uma arma a um civil, a não ser que a sua vida esteja em perigo ou as instalações estejam em perigo. Portanto, só o simples facto de fazer um apontar a arma a alguém, isto é crime. É crime. Okay? E assim como os cães também obedecem um conjunto de regras que têm que se colocar em funcionamento. E é um estilo de cão que tem um estilo de vida completamente diferente de um cão de companhia. Okay? E é um cão que é feito e trabalhado para aquele fim específico. É um cão que tem que ter alguns cuidados no dia a dia. Okay? Os próprios tratadores têm que ter algum cuidado. É um cão que confia nas pessoas do canil, mas quem vem de fora já não confia. Portanto, nós recebíamos ali às vezes clientes, visitas, e tínhamos que ter muita atenção quando estávamos com os cães cá fora, porque é um cão que naturalmente é desconfiado e nós queremos que assim seja. Okay? E se você não tomar cuidado, qualquer momento pode acontecer algum acidente, né? Sim, nós tivemos alguns acidentes com formandos que não tomaram as devidas precauções. E não foi nada de grave, mas houve ali algumas situações que poderiam ter escalado, porque é um cão que morde. Portanto, que dói. E que está trabalhado para isso. Já foi mordido? A função dele. Já várias vezes. Tenho bastantes marcas, sim, mas já faz parte. Me fala uma que você lembra aí. Olha, eu tive uma cadela que viveu comigo durante 3 anos, uma Cânia Corso, uma cadela de companhia. E esta cicatriz que tu vês aqui e esta são dela. Você ainda lembra? Sim, estou marcado por ela. Era uma cadela de uma cliente, olha, um casal de brasileiros, que estavam a passar uma situação de mudança na vida deles e não tinham, o sítio onde moravam não tinham capacidade para ter a cadela, e a cadela tinha sérias questões de agressividade para com pessoas e eles não conseguiam estar com a cadela na rua. Então percebemos que o ideal seria durante um tempo a cadela morar comigo, e era uma cadela que de vez em quando nós tínhamos ali algumas discussões, chamemos assim, mais acaloradas, mesmo no dia a dia, e era uma cadela muito grande, um cão à volta dos 50 quilos. Houve ali 2 episódios onde ela conseguiu chegar mais rápido que eu à minha mão, e pronto, de vez em quando aconteceu ali algumas sequências. E há cães que são mais difíceis, há que saber lidar no dia a dia, mas faz parte, pode acontecer. Pode acontecer. Sim. E me conta, né? Porque muita gente, cada pessoa nasce com um perfil, né?
Então, por exemplo, tem algumas pessoas que nascem com o perfil de gostar mais de futebol, tantos que gostam mais da música, tem outros que gostam muito de animais. Uhum. Você era esse perfil desde criança ou isso foi desenvolvido ao longo do tempo? Como é que era o Hugo criança? Olha, a minha história com os cães é engraçada e eu sempre quis ter um cão em criança e os meus pais nunca me deram um cão. Então, o meu percurso com os cães já começa tardiamente na minha vida. Começou há quase 20 anos e eu já em idade adulta tive a oportunidade de ter uma cachorra sem raça definida e eu tinha passado um período difícil de uma separação com uma pessoa com quem eu estava estava ali a passar uma fase mais triste. Então surgiu aquela oportunidade e assim como muitas coisas na minha vida, eu em 2 dias disse que sim e fiquei com a cadela. E aquilo transformou a minha vida toda. Aquela tristeza ao fim de uma semana desapareceu e eu dediquei-me de corpo e alma à cadela. E então eu dediquei-me, porque eu ainda estava ali a viver em casa da minha mãe na altura, estava também a mudar para uma casa minha. Enquanto ia estar ali uns 3, 4 meses ainda em fase de mudança, eu disse, eu vou fazer tudo aquilo que tiver ao meu alcance para treinar a cadela, para ninguém em casa ter alguma coisa a apontar. Então começou assim, eu comecei a explorar o treino canino, e rapidamente percebi que aquilo transformou-se em mim e transformou-se numa paixão muito grande e eu percebi que tinha muito jeito para aquilo. Ou tinha muito jeito ou estava a ter muita sorte com a cadela que tinha. Então, nem ao fim de um ano fui buscar outro cão e comecei a treinar para tirar as temas. Comecei à procura de formação nessa área e comecei-me a formar muito rapidamente. Tive com grandes nomes do treino canino também aqui em Portugal e foi assim que começou. Já em idade adulta, ainda em casa da minha mãe, que ela não queria a cadela, obviamente, mas eu como já estava em fase de mudar para uma casa própria, então arrisquei e percebi que aquilo despertou algo em mim. Então começou a correr muito bem e comecei a fazer provas de obediência canina com cães sem raça definida, porque é um desporto que te permite ir com um cão sem raça definida, há outros que só é permitido cães de raça. Então começou assim. Por conta de uma decepção amorosa, sim, tudo se desencadeou. Assim. Você acha que muitas pessoas também, às vezes... porque tem muita gente que considera, ou muita gente, ou a maioria, considera aquele cão, ou aquela cadela, como um filho, né? E você acredita que a maioria desses animais, ele é às vezes para curar alguma coisa emocional, algum problema emocional? Não necessariamente não é a regra, mas muitas pessoas curam alguma parte emocional delas. Acredito. O que você percebe nessas experiências? Tem quanto tempo que você tem de experiência nessa área? 20 anos. 20 anos, né? 20 anos a treinar, ok? E o que você percebe dessa relação entre o tutor, o treinador, o dono do cão, e essa conexão dos dois, emocional? O que você acredita? O cão é um animal que a nível emocional é um pouco diferente de outros, ok? E é um animal que transmite muitas emoções. Cada vez mais as pessoas têm cães onde procuram essa componente emocional, seja às vezes só porque são pessoas sozinhas e querem uma companhia, e um cão faz uma companhia diferente de outro tipo de animal. E é um animal que te obriga a ser ativo durante o dia. Portanto, é um animal que é dependente de cuidados diários, ok? Ao contrário de outros, sei lá, um pássaro. Eu se quiser ir passar um fim de semana fora e deixar comida e água, o pássaro fica bem. Um cão já não é possível, ok? Então, tem que ir à rua, tem que comer diariamente, tem que beber água diariamente. Portanto, também para companhia, outros porque gostam efetivamente de animais, outros porque até existem cães de acompanhamento emocional hoje em dia, ok? Portanto, sim, a 100% acredito e sei que as pessoas vão buscar cães
com esse intuito de emocionalmente tapar alguma coisa ou acrescentar algo à sua vida. E acrescenta sempre. Sim. Tanto que cria-se um laço tão forte com o animal que muitas vezes há pessoas que têm um problema tão grave de comportamento com o cão que não fazem tudo aquilo que tiver ao seu alcance, e aí entramos nós treinadores para ajudar, Sim. para que aquilo melhore no seu dia a dia, e não são capazes de se desfazer do animal, ok? Mesmo que na sua vida haja um problema de comportamento com o cão, ok? Mas cria-se um vínculo muito forte, o cão, tu crias um vínculo emocional fortíssimo, é um animal que tem emoções muito fortes, apesar de ser irracional, transmite emoções muito fortes, e isso hoje em dia sim, cada vez mais as pessoas procuram os animais, os cães para isso. Antigamente não era tanto assim, antigamente o cão era para alguma função, hoje em dia é como se diz, é para companhia, e essa companhia está intrinsecamente ligada à componente emocional como ser humano. E você tem alguma história de algum cliente, alguma pessoa que tinha uma relação muito bonita ali com o cão e que você se lembra, talvez? Ou algum cliente que já teve algum resultado com aquilo que você conseguiu fazer com ele? Você se lembra de algum? Não, eu tenho muitos clientes, eu Nesses 20 anos, né? mudei a vida deles. Tem muita história para poder... Olha, eu lembro, tive com uma cliente ontem, onde a cliente estava há 2 anos, ela tem uma pastora belga malinois e a cadela era bastante reativa com cães e pessoas, então a cliente estava há 2 anos com a cadela a fazer o passeio só num quarteirão e não ia sequer a um parque com o cão. Era tão complicado passear a cadela que ela não ia. Então, o mês passado, depois de treinarmos a cadela, ela hoje em dia faz passeios diários num parque urbano e desfruta da cadela, que era algo que ela não conseguia há 2 anos. Portanto, isso é só um pequeno exemplo de coisas tão simples, porque tens um cão que queres desfrutar do cão. E ela fazia ali um círculo diariamente, era aquilo porque era muito problemático. Portanto, este tipo de pequenas mudanças transformam completamente a vida das pessoas. O mais comum é as pessoas me pedirem para o cão conseguir passear lateral de uma forma tranquila, porque muitas vezes o passeio começa a ser desagradável. Então, ir passear o cão já não é um prazer, mas torna-se um problema. E quando o cão simplesmente consegue passear sem puxar na trela, sem reagir a estímulos, muda completamente a forma como a pessoa encara o passeio. A pessoa, em vez de pensar, eu tenho que ir passear o cão, vai ser chato, já é algo que encara com entusiasmo. Okay? E é aí que entra o Hugo Viola e a Top Dog. Sim. Top Dog é o nome da sua empresa. É o nome da minha empresa, sim. E você falou que você tem uma metodologia, né? Lá no início. Como é que funciona? Quando chega um cão, imagina que eu tenho um cão e eu te entrego ele para fazer algum treinamento ou a gente vai fazer um treinamento juntos. Como é que funciona a cabeça do Hugo? Existe um passo a passo? Isso varia de cão para cão? Ou você tem alguns fundamentos que você sempre observa? Como é que funciona? Não, tem. De facto, eu hoje em dia só aceito um trabalho após fazer uma avaliação comportamental. Isso é a base. E sim, existe uma metodologia por trás disso que eu criei, onde assenta na comunicação, na estrutura e na rotina. Estes são os 3 pilares que o método Top Dog tem e que eu percebi que ao longo dos anos só a técnica não resulta, ou seja, não cria um resultado efetivo a longo prazo. Sim. No momento aquilo resulta, mas não há uma transformação do cão, ok? Então, existe depois, obviamente, tu tens que adaptar, porque cada caso é um caso, existe uma adaptação ao dono, ao habitat do cão e ao próprio cão em si, porque treinar um cão depende também de vários fatores, depende da frequência com que a pessoa treina, da frequência com que tem aulas e com que aprende, se faz os trabalhos de casa ou não. Portanto, hoje em dia, o treino canino assenta muito em nós ensinarmos o dono a ensinar o seu próprio cão. Obviamente temos outro sistema, onde é um sistema de internato, onde o cão fica comigo durante um período, eu faço todo o trabalho e depois faço a transição para o dono. Mas hoje em dia a avaliação
é a base de tudo. Eu não faço nenhum trabalho sem essa avaliação. Uhum. Faço também um plano completamente detalhado de treino para o dono e para o cão, consoante os objetivos, e depois sim damos início. Porque muitas vezes o problema, vamos supor, o cão puxa muito à trela, mas há tantas coisas para trás ou atrás disso, em casa até, que não estão a ser feitas da maneira correta, e aí entra a estrutura, a comunicação que o dono tem com o cão. Então tudo isso atrás vai resolver mais de metade do problema. Sim. Depois, obviamente, aplicamos técnica para aquele problema específico, mas eu percebi que é importante trabalharmos essa parte antes do que irmos diretamente ao problema. Dou-te um exemplo. Quando tu tens uma dor nas costas, aqui à esquerda, mas tu vais à fisioterapia e ela começa-te a massajar à direita. Ela diz, mas tu dizes, dói aqui, mas o problema está aqui. Então, muitas vezes o problema não está ali diretamente, começa antes disso. E eu percebi isso há uns anos atrás, e então criei esta nova estrutura que tem muito mais resultados. Sim, resultados a longo prazo. A longo prazo, né? Sim. Porque é muita... Pode acontecer de às vezes a pessoa fazer uma coisa que melhore a curto prazo e depois no longo prazo não funcione. Sim, depois tem retrocessos e o cão, nós chamamos, o cão acaba por ter uma recaída. Uma recaída, como nós chamamos, e volta a comportamentos antigos. Portanto, ou seja, não existiu uma transformação do comportamento e então foi ali quase que um penso rápido que se colocou e quando passa esse tempo o cão volta aos comportamentos que tinha e tem muitos casos destes, assim como outros colegas devem ter, de cães que já passaram por treino, já passaram por escolas, etc. E que os donos percebem que ao fim de 1 ano, 2, voltaram a ter o mesmo problema e procuram ajuda. E o meu objetivo é que o trabalho seja feito para que aquilo mude a vida da pessoa, mas que um cão vive 10, 12, 15 anos. Portanto, tem que ser algo que perdure no tempo. Não pode ser um penso rápido que ao fim de 2 meses ou de 1 ano a pessoa está com o mesmo problema na mão. Portanto, daí existir toda esta estrutura antes da parte técnica que vai ajudar a que o resultado seja sólido. E se você pudesse elencar um único erro que, assim, Naubert, esse erro aqui é o principal que a maioria dos donos cometem relacionado aos seus cães. Qual que seria esse erro? Olha, hoje em dia, aquilo que eu vejo é que, como há muito acesso à informação, eu quando chego a um cliente, o cliente já diz, mas eu faço assim, assim, vi aqui, vi aquele a dizer, então, hoje em dia é uma das grandes... Sim, já tive clientes que sim, eu perguntei ao ChatGPT como é que fazia, e hoje em dia eu noto que isso é um problema, porque quando tu vês alguém a trabalhar e depois vês outra pessoa, elas podem atingir o mesmo resultado, mas provavelmente foram por caminhos diferentes. E nós não podemos pegar um bocadinho daqui, um bocadinho dali, um bocadinho dali e fazer uma sopa com aquilo tudo. Não resulta. Okay? Temos que seguir um método, uma metodologia e hoje em dia eu sinto que é isso que falha muito. Os donos inventam muito. Mesmo quando tu dás formação, tem muitos donos que querem colocar o seu cunho pessoal. Quer achar que sabe mais que você. É o achismo, não é? É aquela coisa que nós hoje em dia falamos do achismo, ou porque viram aqui, ou porque viram um vídeo lá, e então acham que aquilo vai resultar. E eu noto que é uma dificuldade para nós, treinadores. Muitas vezes a dificuldade maior, que estamos a dizer que não é o cão, é o dono. Okay? É trabalhar o dono e fazer com que o dono também aceite a mudança. Um dos grandes erros que também noto é os donos quererem mudanças sem querer alterar a sua vida. Então os donos querem quase que um truque rápido, um milagre que vá mudar e não, como tudo na vida, não funciona assim. Essa era até essa pergunta que eu ia te fazer. Existe que tu mudes muita coisa na tua vida, mudes a tua rotina, porque se tu tens um animal, então tens que agir de acordo com as necessidades daquele animal. E se é necessário algumas mudanças para mudar o comportamento desse animal, então tu tens que estar disposto a fazê-las. Sim. Exemplo, se eu for para o ginásio, o PT diz, tu tens que vir todos os dias, mas eu vou uma vez por mês. Não vai dar certo, não vou atingir resultados.
eu quero aprender a tocar piano. Eu, se for uma vez por semana, se calhar daqui a um ano sei tocar as parabéns a você e mal. Se for todos os dias, se calhar o meu resultado vai ser diferente. Sim. Ok? E exige algo de ti e as pessoas não estão dispostas a mudar. Na área do treino canino eu sinto muito isso. Sinto que mesmo que venha o melhor treinador do mundo ou do país, vai exigir compromisso do dono e as pessoas muitas vezes até começam bem e depois começam a relaxar e não funciona. E eu costumo também falar muito isso, inclusive também você é um dos meus clientes, você me vê falando sempre, né? Que a parceria é sempre 50-50. Então eu entrego 50%, você entrega 50% e a gente constrói resultados. Uhum. Então, o método Top Dog, ele também é assim, Sim. né? Você vai entregar ali a sua metodologia, todas as ferramentas para esse dono gerar o resultado, mas se ele não fizer a tarefa de casa, não vai gerar o resultado. Sem dúvida. Então acontece muito dessa forma. E a maioria aplica, como é que é? Aplica, fala que aplica, mas às vezes não aplica direito, como é que funciona isso? Não, sabe que o cão tem uma coisa engraçada, que é o cão não mente. Então, eu muitas vezes quando chego na aula a seguir, vamos supor, eu deixei um trabalho de casa e chego na semana a seguir na aula e eu sem o dono falar nada, eu já sei se ele fez ou não fez. Você não precisa nem perguntar. Eu digo, faz. Ele começa em 30 segundos, eu já sei, não fez. Então sim, você já pega logo, né? Sim, Então, sim. então, É assim, muito ó, fácil. Nem precisa falar, ele já te entregou. É muito fácil de tu conseguires, pela experiência, conseguires perceber se foi feito o trabalho ou não. Sim, a maior parte faz, sim. Mas a maior parte quer um resultado muito rápido. E nos cães demora. Treinar um cão demora, mesmo nas coisas mais simples, demora algum tempo e é exigente. Mas o fator tempo, as pessoas querem muito rápido. Querem uma mudança radical num mês, em 3, 4 sessões. E mesmo eu, a treinar o cão, isso não é possível, não acontece. Porque um animal não consegue aprender num curto espaço de tempo, demora algum tempo. Como tudo na vida, né? Por exemplo, se você quer emagrecer, não consegues em 2 semanas. Não consegue. Se você quer ganhar massa muscular, não consegue. Sim. Se você quer montar um grande negócio, tem um processo. É porque a maioria, às vezes, da pessoa quer o resultado, mas não quer passar pelo processo. Sim. Né? Então, acredito que aí que a gente volta para aquilo que a gente estava falando. Muitas das vezes não é só a gente ser um bom profissional. É você também liderar. Sim. Então, às vezes, por exemplo, o processo que você aprendeu lá na Angola, liderando mais de 20 pessoas, às vezes pode te ajudar também a liderar também, Sim. que precisa passar por uma liderança, esse dono do animal. Então, e o que é que você costuma passar ali para ele? Qual que é a comunicação que você utiliza? Porque tem pessoas e pessoas. Nem você falou, tem gente que tem um ego superior, tem outras pessoas que são mais humildes. Sim. Como é que é essa comunicação com esse dono? Olha, tens de ter, lá está, uma capacidade de adaptação grande, até porque a relação que cada dono tem com o cão é diferente, ok? E primeiro tens de ter uma componente de comunicação que não tem nada a ver com os cães, grande, tu lidas com muita gente diferente todos os dias. Sim. Se deres, vamos supor, 4, 5 sessões por dia, tu estás se calhar a lidar com 30 pessoas numa semana diferentes. Portanto, é muita gente. E tu entras em casa das pessoas. Dou aulas ao domicílio e tu entras em casa das pessoas. Portanto, tens que ter uma capacidade de comunicação forte, tens que ser humilde, tens que ter uma capacidade de adaptação, porque tu vais entrar num espaço e tu és um estranho. E a pessoa vai-te abrir a porta de casa. Sim. Tens que também ter uma capacidade também de educação, de saber estar grande. Okay? Não pode ser rude, arrogante, independentemente se és muito bom ou não. Isso não tem nada a ver com o cão. E esta parte de relação joga na balança depois com a tua parte técnica do trabalho com o cão em si. Sim. Okay? Esta outra parte eu também aprendi ao longo dos anos que às vezes não interessa se tu és o melhor ou não. Interessa se tu não tens esta outra componente. Tu dás um treino, estás todo sujo, estiveste no campo, estás todo sujo. Não podes ir assim a uma casa de uma pessoa.
independentemente de ser a tua roupa de trabalho. Sim, Tens que mudar de roupa. sim, Não podes se apresentar dessa maneira. sim. Ou podes, mas a pessoa se calhar não vai continuar contigo. Não é? Exatamente. Então, antigamente havia muito esse estigma. Tu ias às escolas e as pessoas eram muito rudes, não queriam abrir o livro, não se apresentavam. Porque nós, no fundo, nós estamos a trabalhar com animais, é normal que a apresentação muitas vezes não seja a ideal. Sim, Mas tens que ter esta componente comercial sim, e humana, sim, porque tu estás a lidar. Há certas áreas, como trabalhar com crianças, trabalhar com idosos, trabalhar com animais. Tu estás a trabalhar, estás a dar um serviço, mas, quer dizer, a pessoa está-te a confiar um bem muito precioso. uhum, sim, É como tu colocares uma ama dentro de casa para o teu filho ou para a tua filha. uhum, Não é? Há ali pode ser a melhor ama do mundo, mas se há componentes sociais, de comunicação, de educação que tu não gostas, uhum. então essa parte é muito importante hoje em dia e as pessoas dão muito valor a isso, ok? Mas eu apanho clientes de todos os estratos sociais. De todos os jeitos, Sim, né? sim. E hoje, se pudesse elencar, você acha que uma média de quantos clientes? É difícil, né? 20 anos é difícil, mas se pudesse chutar um número, quantos clientes você acha Que eu tive nesses 20 anos, não consigo chegar lá. São muitos. São muitos, né? Muitos São clientes. muitos. Então... Não consigo ter, nem tenho um registro. E o Hugo só gosta de cães ou gosta de outros animais também? Não, gosto de outros animais. A minha segunda paixão de animais são os cavalos. São os cavalos? Sempre foi, sim, e volta e meia vou montar a cavalo. Recreativo, já tive aulas, e de vez em quando também volto a ter uma aula, mas também é um serviço caro, como tudo, e quando tu queres bom, tens que pagar. E é uma paixão muito forte que eu tenho, são os cavalos. Sim, muitas vezes faço férias e durante as férias faço passeios a cavalo, porque eu gosto muito de animais, mas cães e cavalos têm o meu coração. Muito, muito interessante. Agora, Hugo, tem uma pergunta tradicional, tá? Que eu faço para todo mundo que vem aqui. E essa pergunta eu acho que é a primeira vez que eu faço com um português. Então tá? vamos lá. A primeira vez. Acho que vai ser fácil você responder ela. Mas é uma pergunta que eu sempre pergunto ela no final. É fácil, tá? Para você que é português, vai ser fácil. E aí eu fiz, eu passei por essa situação, né? Porque eu sou suspeito para falar de Portugal, que eu gosto muito desse país. Né? Foi um país que me acolheu, foi um país que a gente tem negócios, tem clientes, tem você, tem vários outros clientes também que são portugueses, brasileiros. E eu sou suspeito de falar de Portugal, então não vou falar muito aqui. É só um adendo. Mas eu entrei numa época, isso há alguns anos atrás, eu entrei num Uber. E esse Uber, ele era espanhol. Ele era espanhol. E aí eu entrei no carro, e aí ele me perguntou, foi ele que me perguntou, né? Ele falou assim, Naubert, nem sei se ele falou meu nome, ele perguntou, e aí, o que você acha de Portugal? Não, acho que o país, obviamente, não é um país perfeito, tem sim seus problemas, mas... comparado a outros países, a outras coisas, cara, Portugal para mim é um país que me acolheu e um país que eu consigo gerar resultado, que eu consigo crescer, que eu consigo fazer as coisas. E eu sou muito grato a Portugal pelos resultados que eu tenho, as coisas que eu tenho e também pelas pessoas que ele consegue acolher. Repito, é um país que sim tem seus problemas, mas qual país não tem problema? Claro. E aí eu falei isso pra ele. Aí ele falou assim, e o quê? Não sei o quê, tá maluco? Portugal é horrível, eu tô indo embora disso daqui daqui uma semana e não sei o quê e tal. E começou a falar algumas coisas. E aí aquilo gerou uma revolta, né? Porque eu não tenho essa visão de Portugal. E aí eu falei assim, só por causa disso, no podcast eu vou lembrar desse espanhol e vou fazer uma pergunta. Você como português, né? O que você acha dessa fala dele? Olha, obviamente cada pessoa tem a sua própria experiência. Sim. E se calhar a experiência dele cá não foi positiva, se calhar a nível pessoal ou profissional. Assim como eu estive em Luanda e para mim eu adaptei-me bem e eu quis ficar, como tive outros colegas que estavam comigo na empresa e foram embora, não gostaram. Agora, queres saber a minha opinião sobre Portugal? Sim. Eu
Eu gosto muito do meu É país. suspeito. Gosto muito. Uma das razões que me fez voltar para cá foram duas, principalmente. Era porque eu gosto mesmo muito de Lisboa e de Portugal e porque queria estar próximo da minha família e amigos. Porque eu poderia, nesta altura, ter continuado e estar em Luanda. Mas é um país muito seguro. E quando tu vês outras realidades fora daqui, é um país que tem tudo. Tem todas as infraestruturas que tu precisas. Não tem uma pobreza mínima. Okay? As pessoas todas comem, têm água, luz. Dá para tu trabalhares ou até montares o teu negócio em que área for. Dá-te essa oportunidade. Se vivermos aqui como estamos, Montijo, Lisboa, etc., nós temos a praia escassos minutos de casa e tens muitas praias, como também tens o campo. Portanto, Lisboa dá-te, claro que outras cidades também, mas dá-te esta vertente. Sim. Tu vais para a esquerda tens praia, vais para a direita tens museus, vais para cima tens campo, vais para baixo tens floresta, portanto tens tudo à volta. Tens uma componente de serviços hoje em dia e produtos que há muitos sítios que não têm. A comida é fantástica, sim. E o clima, eu acho que nós temos um clima, eu que sou muito afetado pelo clima, nós temos um clima muito bom. O inverno não tem nada a ver com outros invernos de outros países da Europa e temos um verão fantástico. Portanto, para quem gosta de um clima bom, e se tu reparares, cada vez mais estrangeiros, até reformados, vêm fazer a sua reforma para Portugal. Portanto, eu acho que nós temos, é um país pequeno, sim, mas que tem uma cultura, tem uma capacidade de ter tanta oferta de tudo, que aqui é, como eu costumo dizer, é um cantinho plantado à beira-mar, que para mim é fantástico. Eu adoro Portugal. E é que nem eu falo, né? E você falou também isso, que a poucos minutos de carro, ou poucas horas de carro, você já está numa praia paradisíaca. Sim. Isso daí foi o que mais me impressionou em Portugal, uma das coisas que mais... E obviamente um clima, né? Porque se você for para outros países também, que você falou, na Europa aqui, é frio pra danar. Aqui também é frio, mas tem metade do ano praticamente é calor. Então, meu querido, olha, muito obrigado, tá? Pela sua participação. Foi muito, assim... É um nicho bem diferente, uma experiência que você tem como ninguém, tá? Então, agradeço também muito pela nossa parceria, pelo trabalho que você vem fazendo. Eu vejo realmente que você faz um trabalho a sério com as pessoas, um trabalho a sério com os clientes que você trabalha. E o que eu puder fazer, que eu e minha equipe puder fazer para poder alavancar você, levar você para o próximo nível, a gente vai fazer. A gente não vai medir esforços. E você estando aqui hoje é uma gratidão imensa por você ter tirado um tempo, um homem ocupado, muita coisa para poder fazer. E eu te agradeço muito. Não, obrigado a eu. E tem sido uma viagem fantástica desde que comecei contigo. Foi ali algumas coisas que eu vi que tu tens nas redes sociais que me cativaram bastante, muitos depoimentos também. Realmente temos feito aqui uma estrutura do negócio completamente diferente e ter alguém que percebe e sabe o que é preciso ser feito, e com a vossa orientação acho que estamos a atingir bons resultados e ainda temos muita coisa para fazer. Obrigado pelo convite. É só o começo. Obrigado. Obrigado, meu querido. Bora, Revolucionário. Você viu como é brabo, hein? Logo, logo vai ser um podcast. É nóis. Bora.